O velho mundo está morrendo e o novo mundo tarda em nascer. É neste claro escuro que surgem os verdadeiros monstros. Salve, salve galera, tudo bem com todo mundo? Sou o Flávio Bueno e estou aqui para bater um papo com vocês sobre esse mundo caótico, em desordem, sobre geopolítica, sobre mais um ataque de Estados Unidos e Israel contra a República Islâmica do Irã. Velhos conflitos, novos conflitos, uma coisa é certa, velhos antagonistas. E aqui a gente tem alguns pontos que são super importantes a gente destacar e eu vou tentar elucidar alguns desses pontos para vocês. Primeiro, é um ataque sem precedentes na medida em que a gente está falando de um líder supremo que estava há 37 anos no poder e que foi assassinado. Né? Me parece, por parte dos Estados Unidos, um aproveitamento de uma janela de oportunidades. Né? Desde a Guerra dos 12 Dias do ano passado, né, passando ali pela instabilidade interna gerada pelas manifestações e a violência do regime desde dezembro de 2025, evidentemente que os ayatollahs e o Ayatollah Ali Khamenei, de 89 anos, esses caras estavam evidentemente sendo questionados. Né? Agora, atacar chefe de Estado, atacar líder, não é uma novidade nem pelos Estados Unidos nem por parte de Israel. Né? No próprio Irã teve em 2020 o assassinato do Qassem Soleimani numa ação militar do Donald Trump dos Estados Unidos lá em Bagdá. Qassem Soleimani, o maior líder militar da história iraniana contemporânea. Né? Então, para mim, esse é um ponto importante. Segundo ponto que eu acho que é legal a gente destacar qual é o contexto, quais são as motivações. Bom, para mim primeiro, evidentemente, uma janela de oportunidades para tentar derrubar o regime, que é um regime que ameaça a existência do Estado de Israel, desse Israel sionista. E aí vem, evidentemente, um ponto aqui que é muito singular, tá certo? O Benjamin Netanyahu é um senhor da guerra, ou seja, ele para existir precisa da guerra. A paz estremece a sua força política e sua força geopolítica. E hoje, evidentemente, até por conta da posição dos outros países árabes, o Benjamin Netanyahu se constrói como uma liderança absolutamente importante dentro do Oriente Médio. Então esse é um ponto que eu acho que é singular. Por parte dos Estados Unidos, tem tanto a pressão do Estado de Israel como, ao meu ver, três pontos fundamentais para a construção de uma cortina de fumaça dentro do ambiente dos Estados Unidos. Vamos lá, olha só. 250 anos de história dos Estados Unidos, apenas 16 desses 250 anos não foram de produção de guerra. Então a guerra também sustenta os Estados Unidos. Mas me parece que neste caso a gente tem alguns pontos que são relevantes. Primeiro ponto, tá? A crise gerada pelo ICE, né? E a diminuição da popularidade de forma muito significativa do Donald Trump no ambiente externo norte-americano. Segundo ponto importante, o caso Epstein, né, que ainda vai gerar muito problema para o Trump, né? E em terceiro lugar, os problemas econômicos e sociais dos Estados Unidos. Aumento do desemprego, problemas ligados ao aumento, por exemplo, da fome, à inflação de alimentos, à inflação de combustíveis, que são pontos muito significativos. Por isso eu acho, inclusive, que essa guerra, por parte dos Estados Unidos, ela tem que durar pouco, porque isso pode reverberar, inclusive num momento muito importante da história política norte-americana. Afinal de contas, nós teremos, e esse é um ponto muito importante, eleições parlamentares em novembro. E a chance do Trump perder essas eleições parlamentares, e aí perder também a capacidade de tomar certas decisões de maneira autocrática, diminui sistematicamente. Assim. Então, acho que esse é um ponto absolutamente importante e impactante que a gente tem que pensar. Janela de oportunidades, problemas internos dos Estados Unidos e a manutenção da guerra como um elemento fortalecedor da política do Benjamin Netanyahu, dessa política sionista do Likud. Bom, terceiro ponto, né, é a morte do líder supremo. O Ayatollah Ali Khamenei estava há 37 anos no cargo, ele sucede o líder da revolução iraniana, né, da Revolução Islâmica, o Ayatollah Khomeini, né, então ele era o cara de confiança do Khomeini, né, mas de fato havia ali e há dentro do Irã uma insatisfação generalizada com as práticas do regime e as ações violentas, né, do regime. Lembrem-se, né, que o Irã passa por um problema econômico grave, também produzido pelos Estados Unidos, né, com sanções econômicas, com isolamento, e também tem um ponto importante que eu acho que a gente tem que destacar.
essa também faz parte de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, até porque o Irã saltou de 26% de venda de petróleo para a China nas últimas décadas para, no último ano, 89% do petróleo iraniano sendo deslocado para a China. Então isso é um ponto absolutamente importante, lembrando que o Irã entrou nos BRICS. Então para mim também tem dentro dessa lógica uma perspectiva de tentar enfraquecer BRICS, né? Agora, vamos lá, isso tudo gera um problema. Mas lembra que o Irã é o país central do xiismo, do xiitismo, né? Que essa corrente que é importante pra caramba, porque ela que vai construir bases fundamentais desse fundamentalismo islâmico contemporâneo. Acredito eu que isso culminará numa acirramento, numa amplificação do jihadismo, né, dessa jihad islâmica, né, apesar de ter como rival ali a Arábia Saudita. Eu não vejo a Arábia Saudita observando esses ataques com naturalidade, ao contrário, fontes da Reuters afirmam que o príncipe saudita, né, entrou em contato com Trump tentando demovê-lo desse ataque, e eu acho que é um ponto importante. A Arábia Saudita vê isso com preocupação. E aí tem uma questão que eu acho que é muito importante, né? O Irã tem uma capacidade bélica absolutamente maior do que outros casos. Atacar o regime, destruir Ali Khamenei, não significa acabar com o regime dos ayatollahs, vide Talibã. Aliás, importante, Afeganistão e Paquistão estão em confronto, né? Então, veja, se atacar um país fosse simbólico para acabar com o regime, o Talibã estaria morto, e não é isso que aconteceu efetivamente. Então, eu acho que é um ponto que eu acho que é super relevante da gente destacar. Há um detalhe que eu acho que é legal também da gente elucidar, né? Quando a gente pensa no regime, a gente pensa no regime com estrutura política, social, militar e econômica. Então tem toda uma engenharia ali política muito mais densa do que a gente pensa, né? Mas de fato o regime atravessa momentos bem questionáveis e precisava do povo iraniano de não ter um ataque à sua soberania, evidentemente, mas do povo iraniano tentar achar um outro destino para a sua razão política, tá certo? Há aqui uma discussão que eu acho que é importante. O Irã tem o poder de fechar o Estreito de Hormuz, né? O mundo hoje consome algo em torno de 100 milhões de barris de petróleo dia, né? Então o Irã ele tem a capacidade de produzir hoje 20% desses 100 milhões dia, né? Mais do que isso, passa pelo Estreito de Hormuz 33% do petróleo do mundo. Então, se o Irã decidir fechar o Estreito de Hormuz, amanhã a gente tem um colapso econômico, amanhã, né? E já parece que o Estreito já está fechado, né? Porque o preço do barril do petróleo pode disparar, né? E o que tem segurado muito o preço do barril de petróleo é a diminuição do consumo chinês, né? O petróleo está ali, o Brent, por volta de $64, né? A gente pode ter uma escalada nos preços bem violenta. E isso, claro, efetivamente afeta também os Estados Unidos, afeta a Arábia Saudita, afeta Emirados Árabes Unidos. Aliás, locais que foram bombardeados hoje, né? Catar, Bahrein, Kuwait, Iraque, o próprio Estado de Israel. Então todo mundo foi atacado nesse processo. Por isso temos um problemaço aí já de ordem social e de segurança nacional, né? E claro, o efeito econômico pode ser devastador. O ataque sexta-feira não é novidade, não é algo que não foi pensado, ao contrário, né? Justamente para não ter efeito econômico nas bolsas de valores, etc, etc. A mesma coisa também aconteceu com a Venezuela, e é por isso que a gente precisa estar muito atento. Um ponto, né? O futuro é super incerto, né? A gente pode estar em vias de amplificar, generalizar conflitos, né? E eu acho que isso não é bom para ninguém, nem para os Estados Unidos, muito menos para o Irã. Mas lembre-se, tá? O Irã faz exercícios militares com a Rússia, né? Eu brinco sempre dizendo o seguinte, né? Imagine só se o Putin tivesse matado o Volodymyr Zelensky no ataque da Rússia. Imagina o que o mundo estaria dizendo, né?
né? Mas o senhor da guerra dos Estados Unidos tudo pode, então, enfim, né? E veja, mais uma vez, o Conselho de Segurança sem consulta, né? O Congresso norte-americano não foi consultado, né? Isso é um ataque à ordem interna e externa da política norte-americana, é um ataque à ordem do sistema internacional de estados e é muito perigoso. E é muito perigoso porque hoje, né, a globalização ela não globaliza só coisas, ela globaliza problemas, fenômenos, né? E por isso a gente tem um momento muito tenso. Eu fico tentando aqui imaginar como é que um país que ataca um outro país, né? Por exemplo, vai sediar uma Copa do Mundo. Você imagina o perigo de sediar uma Copa do Mundo dos Estados Unidos. Inclusive o Irã está classificado para a Copa, né? Como é que vai ser receber essa galera? Imagina as ameaças que essa galera pode receber e as possibilidades de ataques terroristas, etc, etc. Então acho que os Estados Unidos mexeu num vespeiro muito complexo, muito denso, que vai precisar que a gente tenha respire muito fundo para analisar, né? Eu estou vendo algumas análises bem complexas, bem questionáveis, né? Vamos lá, mais uma vez. Nenhum ataque à soberania pode ser classificado como algo positivo. Tá certo, senhoras e senhores? Nenhum ataque à soberania pode ser classificado como algo positivo e nada disso significa que o regime dos ayatollahs é um regime bacana. Ao contrário, é longe disso. O povo iraniano precisa da liberdade, precisa se livrar desse controle. Agora, de alguma forma, a gente não tem problema só no Irã, dentro do Oriente Médio. A Arábia Saudita é uma ditadura sanguinária, né? A Jordânia é uma ditadura sanguinária, né? O Estado de Israel continua promovendo contra Gaza e contra palestinos na Cisjordânia atos de extrema violência. Benjamin Netanyahu é um cara muito perigoso para a ordem mundial, para a ordem internacional, para o sistema internacional. O sionismo é algo muito perigoso e a gente não está falando disso com a densidade que a gente precisa falar. Por isso que eu acho que esses pontos são absolutamente importantes e que precisam ter o quê? A nossa preocupação para cenas dos próximos capítulos, né? Não acredito num conflito de longa duração, mas também lembre-se, tá? O Irã é a maior força militar do Oriente Médio, né? Do Oriente Médio clássico, né? Então, quem aqui observa que o Irã vai ser destruído rapidamente, o Irã não é o Egito da Guerra dos 6 Dias, o Irã não é o Kuwait, o Irã não é o Afeganistão, o Irã é muito menos o Iraque. O Irã é um país absolutamente muito forte do ponto de vista militar, tem uma estrutura militar muito forte e não está sozinho, ao meu ver, nessa dinâmica. Não está mesmo, tá? E aí a gente tem que observar isso com muita tranquilidade. Pode crer? Bom, eu vou atualizando vocês, a gente vai bater nesse papo, eu vou fazer um vídeo completo, vou jogá-lo no YouTube, tá certo? E vou fazer uma série de outros materiais, né? Vou deixar uma caixa nos stories das redes sociais pra gente né, trocar uma ideia, bater um papo sobre esse assunto, tá certo? Compartilha o vídeo, troca essa ideia com a galera, né? Encaminha pro teu brother que quer saber mais sobre geopolítica, para que a gente possa, de alguma forma, aliviar corações e poder dar a possibilidade das pessoas terem um entendimento mais qualificado sobre esse assunto. Tudo bem pra vocês? Tudo na paz? Eu sou o Flávio Bueno. Que mundo é esse, né, moçada? Que mundo em desordem. Fica comigo e qualquer coisa eu tô na área. Valeu, grande abraço, tamo junto!